faço uma pergunta sempre para os arquitetos aqui que vieram aqui. E, por exemplo, todos responderam mais ou menos a mesma coisa, que os clientes vão atrás dele porque ele trabalha daquela forma. Como que funcionam os seus clientes? Por exemplo, quando você fala assim, eu trabalho com bioconstrução, eles torcem o nariz ou não? Acham legal e te procuram por conta disso? Porque assim, pra gente é novo, talvez pros clientes mais novo ainda. Não, com certeza. Né? Até pra mim é muito novo, né? Então, assim, hoje em dia o meu público já está entendendo como eu trabalho, mas eu não trabalho só com a bioconstrução, eu também trabalho com a bioarquitetura. Então é procurar que a nossa casa seja saudável, então que ela esteja naquele meio, que ela respeite a natureza. E isso a gente pode fazer de várias formas. Então você não necessariamente precisa de uma construção com terra, né? Então a maioria dos meus clientes hoje em dia eles me buscam mais para bioarquitetura do que tanto para a bioconstrução. Eu faço muito bioconstrução, mais de gosto mesmo, na minha casa e em mutirões e oficinas, mas com certeza também, se o cliente quiser, a gente vai construir sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho trabalhado muito com a bioarquitetura. Então, utilizar o material que está ali na região, fazer um sistema de saneamento ecológico, usar energia solar. Então, tem várias alternativas também para você conseguir trazer mais uma casa sustentável, né? Fazer uma casa sustentável. Então, claro que quando eu falo, você tem interesse de bioconstruir, mas com terra, acho que não. Como que é isso, né? Será que vai ficar em pé, né? Então ainda assim existe um preconceito, né? E talvez falta de informação também. Mas eu acredito que com o passar do tempo aí a gente vai mudando. Talvez um elemento estético, né? Uma parede. Sim. Hoje é comum, a gente está até comentando isso aqui. Construções antigas, a gente conhece um restaurante na Castelo Branco que eles descascaram um pouquinho a parede, colocou um vidrinho lá de Eu sei qual é. Eu sei qual alemão. É. Isso, um alemão, exatamente. Você comentou de um lugar sem na verdade, o escritório de um amigo meu, ele de arquitetura, o pai dele tinha uma casa muito antiga e ele alugava, até que o pessoal parou de alugar e falou, vou fazer meu escritório lá, em Peró. Aí ele começou a mexer na casa, ele percebeu que era uma coisa diferente. Aí ele foi abrir uma parede para ver se ele ia passar condulete, não sei o que ele ia passar. Aí ele percebeu que era de taipa. Aí o que ele fez? Como ele estava com receio de descascar tudo para deixar a amostra ou algo do tipo questão estética, porque assim, era uma casa normal, uma bocada normal. Só que ele começou a descascar e ele viu que tinha taipa lá. Aí ele só fez uma moldura dentro do escritório dele e colocou também um vidro para quem passar ali olhar que essa casa tem uma história nesse sentido. E acho que é interessante pra caramba que, por exemplo, muita gente talvez pensaria, vamos demolir, vamos rebocar e fazer de conta que não existe. Exatamente. Então ele falou, acho que isso daí é interessante, mas acho que por ele ter essa questão de arquitetura, porque talvez se fosse outra pessoa optaria por fechar, né? Não sei, depende do ponto de vista da pessoa, mas daí você tem que passar pelo ponto de vista que você falou, educar até o próprio cliente, passar informação, porque aquilo ali tem uma história, tem um contexto que é importante manter, né? E não é todo mundo que pensa assim. Mostrar muito, acho que é a parte cultural também, né? Entender que também ali tem muita história por trás daquela construção, né? Muitas casas também são feitas de tijolinho à vista, por exemplo, e aí você vai reformar, você vai mudar aquela casa para um ambiente talvez comercial, né? Um restaurante, um café, e aí você começa a demolir e você vê, nossa, calma aí, aqui é uma paredinha de tijolinho, né? E isso também, esteticamente, fica muito agradável também, claro, vai de gosto e de você educar o cliente, né? Mas eu acho super importante também a gente ter essa visão também cultural, né? Que você pode construir de uma maneira diferente também. Tem uma questão também que acho que talvez muita gente tenha dúvida. Qual que é a diferença? Porque muita gente confunde até a arquitetura com a própria construção e às vezes nem necessariamente. Mas qual que é a diferença da bioconstrução para a bioarquitetura? A bioconstrução eu entendo sendo muito mais as técnicas. Então, e eu utilizar 100% a terra ou materiais mais naturais ali da região. Então, se eu tenho muita pedra, eu posso utilizar a pedra. Se eu tenho muito bambu, eu utilizo o bambu. E aí, dentro da bioconstrução, existem as N variedades de técnicas, né? Como a taipa de mão, taipa de pilão, como a gente estava falando. A bioarquitetura, você não necessariamente precisa bioconstruir.
Você pode pensar a sua arquitetura ali naquele meio, mas, por exemplo, uma construção voltada mais para o convencional esteticamente, nas suas paredes. Mas daí você pode pensar em utilizar uma energia renovável, então uma energia solar. Você pode pensar em tratar a sua água dentro da sua própria casa, você reutilizar a água da chuva, você fazer um saneamento ecológico. Então são tecnologias que a gente vai utilizando para tornar essa casa mais sustentável, mas não necessariamente bioconstruindo ela. Entendi. E a questão de, por exemplo, a gente estava falando de parede e tudo mais, nesses tipos de construção é raro ter laje, ou não? Não. As pessoas também usam, assim, a gente não abomina, assim, não tira 100% concreto, sabe? Assim, a gente, às vezes é necessário utilizar ele, porque a gente sabe que é um material rígido e que vai dar a sustentação, às vezes, Talvez que a gente é o mecanismo precisa. mais fácil. Exatamente. Existem alguns estudos, eu estava até vendo essa semana mesmo, a gente encontrou pela internet, um pessoal fazendo até um estilo de uma estrutura diferente para estruturar a laje e para até deixar ela um pouco mais econômica também, né? Mas eu ainda não fiz, assim, não conheço, nunca utilizei uma tecnologia diferente da laje. Mas sim, quando a gente quer usar um segundo andar, ou talvez mesmo fazer uma estrutura com madeira, então você usa toras mais grossas, né, para dar essa estruturada, como se fosse um mezanino também. Mas tem várias construções, sim, que a gente acaba utilizando a laje também. E existe estudo referente à quantidade de pavimentos? Como que... Olha, tem um pessoal que é muito especializado em bambu, que, se eu não me engano, eles já chegaram a fazer 3 andares, eu acho, de construção de bambu, assim, mas tá bem no início, assim. E eu nunca vejo construções com terra mais de 2 andares. É assim. porque também é muito áreas rurais, áreas Sim. que tem espaço e normalmente fica no térreo mesmo. Exatamente. Mas mais de 2 andares, assim, eu nunca vi. Existe a taipa de pilão, né, que a gente faz vários estudos também, que você pode chegar a uma certa altura também. Então, precisa ser muito estudado ainda, eu acho, né, também... aumentar esse público e engenheiros e arquitetos querendo estudar melhor essa... Precisa de uma ciência em volta disso com daí. certeza, para entender melhor até quando se pode chegar, até né? onde vai. Exato. E você comentou que, assim, no mundo todo tem gente estudando isso. O Brasil é muito grande, mas tem algum polo, assim, algum fala, pô, tal lugar ali é muito forte a bioconstrução, essa questão mais sustentável, assim ou não? Sim, existe um pessoal muito forte lá no sul, que é o Rama Permacultura, que é um sítio, na verdade, que é desenvolvido mais, talvez para a parte da permacultura, mas eles também falam da bioconstrução. Voltado para a bioconstrução mesmo, tem 2 sítios no Rio de Janeiro, que é o Tibá e o Pindorama, que eles também fazem muitas coisas de bioconstrução. E lá na Bahia também tem várias pessoas trabalhando muito com essa parte. E tem até uma comunidade bem grande. Eu não vou lembrar o nome agora, porque eu confundo muito os nomes das cidades. Mas eu acho que é Piracanga, alguma coisa assim. Porque tem várias cidades com nomes parecidos. Mas lá na Bahia também tem uma comunidade que, na verdade, eu não conheço, né? Só conheço por internet, assim, mas é como se fosse uma vila muito grande, uma ecovila, né? Hoje em dia também no Brasil está crescendo muito essas ecovilas, que elas utilizam também essas técnicas ou de bioconstrução ou, por exemplo, tijolinho ecológico também, muita gente está usando bastante esse material. E aí, nessa ecovila é tudo bioconstruído, então voltado mais para essa área e da permacultura também. Então, acho que já tem... Acho que esses 3 estados, assim, né? O Rio... lá o sul e a Bahia tá crescendo bastante, assim. E tem alguns ali na minha região também, né? Ali em Airoca a gente tá bem no início, assim, mas a nossa ideia é ano que vem já começar a levar mais cursos e começar a bioconstruir mesmo. Mas existe a Escola da Permacultura, que ela dá cursos direcionados a isso e ela também tá bioconstruindo bastante. Tem algumas empresas ali, o Biosul, a Meríndia, tem algumas empresas já, assim, empreendedores começando nessa área e é tudo em Minas também.